Graças a Deus, Deus continua abençoando o Diácono Wellington. Irmãos, Deus tem falado aos nossos corações. Chegou o momento da palavra de Deus. Os irmãos que não tiveram oportunidade, nos perdoe. Queria convidar a igreja a colocar sobre os seus pés. A gente está lendo o versículo, Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 21. Aleluias. Logo após estaremos orando, irmãos, pela Ângela Maria, que está internada e precisa de um milagre urgente, irmãos. Acabamos de ver aí uma palavra sobre milagres, irmãos. Eu creio. A oração do justo surge muito em seus efeitos, irmãos. João, capítulo 5, versículo 21. Vamos ler todos juntos no 2, irmãos? 1, 2. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Aleluia, irmãos. Vamos estar orando, irmãos, antes dos irmãos tomar assento. Ângela Maria, soberano e eterno Deus, neste momento, ó Pai, te louvamos pela tua presença neste lugar, Senhor. Pai querido, chegou até nós esse pedido de oração, Senhor, esta vida Ângela Maria que se encontra internada, ó Pai. Ó Deus, precisa de um milagre urgente, Senhor. Pai amado, visita ela, Senhor Deus, neste leito, Senhor, onde que ela estiver neste momento, ó Pai. Ó Deus Santo, vá operando o milagre, Senhor Deus. Vá tornando a vida sobre esta pessoa, Senhor, que ela possa testemunhar, Senhor Deus, o milagre das tuas mãos, Senhor Deus, a tua soberania, a tua grandeza, Pai. Pai querido, restabeleça, restitui a sua vida, Senhor. É para a sua glória, Senhor Deus, que nós oramos, Senhor Deus. Ó Pai querido, nós pedimos a Ti, Senhor Deus, cura ela, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento? Aleluias. Este versículo, irmãos, a qual nós acabamos de ler, falando sobre que Jesus, ele ressuscita os mortos e ele também dá vida, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Aleluias. Hoje, domingo, culto com a família, e nós não poderíamos de falar sobre família, deixar de falar sobre família. Restituição. Se fôssemos colocar um tema esta noite, poderíamos colocar como uma nova história para a sua família. Jesus, ele quer dar a vida, irmão, para a nossa casa. Quantas vezes começamos projetos para a nossa família, irmãos, e no meio do caminho, irmãos, as coisas não saem como nós planejamos, e muitas vezes o obstáculo acaba sendo nós. Já paramos para pensar nas nossas fraquezas? Você já parou para pensar por que não deu certo? Muitas vezes, irmãos, nós somos obstáculo para que os planos, eles não dê certo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. O primeiro passo, nós temos que identificar a nossa fraqueza. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus e para Jesus e ser sincero com Ele. Jesus, eu tinha um plano para minha família, para minha casa, Senhor Deus, mas algo saiu errado e não deu certo, Senhor. E o Senhor está me mostrando que eu sou o obstáculo. Jesus, eu reconheço, Senhor, os meus problemas, a minha fraqueza, e me ajude, Senhor, a mudar esta história. Aleluias. E esta história que Jesus, ele quer nos tornar esta noite uma nova história sobre a nossa casa, sobre a nossa família, irmãos. Que coisa boa é podermos recomeçar agora com Jesus, identificando agora as nossas fraquezas e colocar Ele no centro da nossa casa, irmãos. Porque estamos todos sujeitos a errar. Mas nós não podemos, irmãos, permanecer no erro. Porque muitas pessoas dependem de mim, dependem de você. Somos canais de bênção, aleluias, para a nossa casa, para a nossa família, irmãos. E nós não podemos andar sozinhos.
Existe um Senhor, aleluia, que nos comprou com preço de sangue, aleluia, Ele nos garante a vitória. Nós temos que caminhar com Ele. Jesus, vem me ajudar a escrever uma nova história na minha casa, na minha família, no meu lar. Aleluias. E esta noite eu quero falar, aleluias, de 3 milagres que Jesus fez. Jesus, Ele ressuscitou 3 pessoas. 3 ressurreições que Jesus, Ele fez nesta terra, a qual deixou grandes exemplos e nos mostra que não existe nada impossível para Deus. Às vezes nós pensamos em cura, em bênçãos materiais, nós limitamos o poder de Deus, mas nós não entendemos a grandeza, aleluia, que é o poder de Jesus, de ressuscitar uma pessoa que jaz morta, irmãos. Uma pessoa que jaz morta. Aleluia. A primeira pessoa que eu vejo aqui é o filho da viúva de Naim. Aleluia. Jesus chegando até Naim, ele andou 40 quilômetros de Cafarnaum até aquela cidade, para então ter com aquela mãe. Nós poderíamos imaginar, mas Jesus, ele queria mostrar a glória de Deus, aleluia, para aquelas pessoas. Ele queria se revelar, mas não é bem assim, irmãos. Jesus, antes de tudo, ele sempre se compadeceu da nossa necessidade, da necessidade humana. Ele sempre se comoveu, aleluia, com os nossos sofrimentos. Aqui pensa aquela viúva que tinha somente um filho, e aquele filho morre, e agora ela fica sem ninguém, já era viúva. Talvez a esperança dela era que aquele filho pudesse trazer um sustento, talvez pudesse ajudar ela nas suas dificuldades diárias, pegar alguma coisa pesada aí, buscar alguma coisa que ela não consegue, viajar, algo que ajudasse. Mas aquele filho veio a morrer. E a palavra diz assim que quando eles preparam o cortejo, que eles vão levar o filho para ser sepultado, o cemitério não ficava para o lado de dentro, o cemitério ficava para o lado de fora. Aleluias. E as pessoas não poderiam tocar no defunto, porque, como as leis cerimoniais, eles seriam imundos. Então aquele filho levado no esquife, enrolado num pano, perfumado, e o cemitério ficava para o lado de fora, e teria que passar pela cidade. E agora a multidão seguindo, a palavra mostra que uma multidão seguia aquele cortejo. E aquela mulher em prantos, e quando Jesus chega, aleluia, ele começa então quebrando a regra. Ele toca no esquife, ele pega, aleluia, na mão daquele jovem, e levanta. Aleluias. Bendito seja o nome de Jesus. E o versículo 13 diz assim, no versículo 12, e quando chegou, Lucas capítulo 7, versículo 12, e quando chegou perto do portão da cidade, eis que levavam um defunto filho de uma única, de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. No versículo 13, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. Aleluias. Jesus, vendo o coração, a tristeza no coração daquela mãe, o sentimento, Jesus agora começa a socorrer a sua alma, dizendo, não chores. Aleluia, trazendo uma esperança para aquela mulher. Quantas vezes Jesus, ele tem dito para nós, não chores. Aleluia, o que você tem passado e vivido nesses dias? Aleluia, qual tem sido o seu cortejo? Aleluia. Jesus esta noite está dizendo para nós, não chores, aleluias. Antes de tudo, antes dele trazer a glorificação de Deus aqui na terra, para que nós testemunhamos o poder de Deus, Jesus se preocupa, aleluias, com o nosso sofrimento. Aleluia, Jesus se preocupa, aleluia, com as nossas lamúrias, com os nossos pesares. Aleluia, muitas vezes nós não abrimos o nosso coração para Jesus,
da forma que tem que ser aberta, nós endurecemos o nosso coração, nós colocamos uma barreira entre nós e Deus, e começamos a viver uma vida gelada, uma vida fria, não querendo mais a ajuda de Deus, achando que nós vamos conseguir caminhar com as nossas próprias forças e com os nossos próprios entendimentos, ainda que a multidão nos rodeie, ainda que o pranto, as lágrimas desçam ao rosto, mas nós não estamos vendo Jesus. Mas esta noite Jesus se aproxima, Luiz, até nós, dizendo: não chores. Será que esta noite nós podemos abrir o nosso coração para se aproximar de Deus? Porque muitas vezes o sofrimento tem sido tanto que tem nos afastado de Deus. E Jesus está nos dizendo: não chores. Aleluia. Muitas vezes endurecemos o nosso coração, nós temos que abrir o nosso coração e aceitar, aleluias, o consolo do Senhor. Porque se nós não aceitarmos o consolo de Deus, ficar simplesmente remoendo a situação, mas por que não deu certo? Por que meu filho morreu? Por que tudo isso sobreveio à minha vida, aleluia? E tentar achar explicação, irmãos, e não aceitar, aleluia, a palavra de Deus na nossa vida, vamos ficar, aleluia, com o coração endurecido e distante de Deus. Mas Deus não quer que ficamos distantes. Jesus aqui andou 40 quilômetros, aleluia, para chegar até aquela viúva. Você sabe a luz de distância que Jesus tem percorrido até para chegar até você. A luz foi distância de cruz, irmãos. Foi distância, aleluia, de sacrifício, aleluia. Aleluia, esta noite que possamos tomar posse, aleluia, não viver mais neste sofrimento. Jesus está dizendo: não chores. As pessoas, eu posso conjecturar aqui, aquelas vidas falando assim: ah, mas agora não vai dar certo para essa mulher, porque o filho dela morreu, e agora como ela vai pagar suas dívidas? Quem que vai trabalhar por ela? Como ela vai conseguir se sustentar? Talvez muitos da multidão ali, tentando acreditar ou desacreditar aquela situação, dizendo: não tem mais jeito para ela. Talvez muitos se comovendo até, mas muitos torcendo, aleluias, para que aquelas coisas dê errado. Muitas vezes, irmãos, as pessoas, existem muitas pessoas más e ruins neste mundo, aleluias, que não entendem o agir, o trabalhar de Deus sobre a nossa vida. E nós não podemos ficar olhando para a multidão, o que elas estão dizendo para nós, porque elas estão vendo, aleluias, a tragédia, a desgraça, muitas vezes que sobrevém sobre a nossa casa, sobre a nossa família, mas elas não entendem o Deus que nós servimos, o Deus que nós buscamos, aleluias. Nós não podemos ficar dando ouvido à multidão, não, aleluias. Possamos abrir o nosso coração e escutar somente a voz de Jesus: não chores. Aleluias. Nós vemos aqui então Jesus chegando até aquele esquife, ele tocando no esquife, levantando aquele jovem, trazendo a vida novamente. Eu creio que quando Jesus ressuscita aquele jovem, ele não torna a mesma pessoa. Não tem como uma pessoa voltar da morte, dos mundos dos mortos, e continuar a mesma pessoa. A Bíblia não fala, aleluia, a experiência que ele teve pós-morte, né? Do outro lado, lá com os espíritos mortos, não fala. Mas isso não interessa para nós. O que interessa é o poder de Jesus de levantar ele do caixão. É o poder de Deus, aleluia, de transformar aquela família. Aquela família, luz agora, aquela mulher pode agora avivar a sua esperança. Podemos imaginar a alegria daquela mulher, e aquele cortejo agora sendo parado, irmãos. Aquele cortejo sendo parado, porque a palavra diz assim que no momento que Jesus tocou lá, parou-se o cortejo. E agora as pessoas ficaram atônitas: mas como pode isso? Isso é o nosso Jesus. Ainda que as multidão tenham falado, e muitas pessoas têm desacreditado, muitas pessoas não têm entendido como Deus faz, mas não importa. Importa que nós servimos um Jesus, aleluia, que Ele pode parar qualquer falação, qualquer coisa que as pessoas falem contra nós, irmãos, aleluia. Neste momento não tem mais importância, porque é Jesus que está tocando na nossa vida, e as pessoas somente vão ficar admirando o poder do nosso Deus. Então somente esta noite abra o seu coração e deixa Jesus falar na sua vida. Não chores, ouça a voz de Jesus, não endureça o seu coração.
Porque se endurecemos o nosso coração, vamos ficar distante de Deus. Jesus andou ao caminho de cruz para nos ajudar. Aleluias. A segunda ressurreição, a filha de Jairo. Jairo era uma pessoa religiosa, uma pessoa da sinagoga, e ele vivia entendido da palavra, mas ele não imaginou, irmãos, que um dia na sua família a morte iria chegar numa pessoa que ele mais amava, né? Qual pai, qual mãe que não ama o seu filho? Agora, ele vendo toda aquela situação da sua filha ser morta, e ele na sinagoga, talvez muitas vezes, pensar sobre a pregação de Jesus, que muitos judeus, eles tinham endurecido o seu coração para o Evangelho, mas nós não entendemos como Deus trabalha na nossa vida, irmãos. Às vezes nós temos o que é certo para nós, mas quando chega a adversidade, nós não entendemos o que Deus quer trazer para a nossa vida. E aquela filha de Jairo mudou toda a história daquele homem da sinagoga, daquela pessoa que era responsável por abrir os cultos, aquela pessoa religiosa que conhecia a palavra. Agora Jesus, ele vendo o sofrimento daquele homem, aquele homem talvez deixando toda a religiosidade de lado, e tendo, aleluia, se humilhando e chegando até Jesus, buscando um recurso, buscando a solução para a sua filha. Aleluias, Jesus, ele vai de encontro, vai até a casa de Jairo. Aleluias, aquela menina com 12 anos de idade, e quando naquele caminho é surpreendida por uma mulher também que ficava 12 anos com fluxo de sangue. Deus tem um mistério nesse 12. O que nós podemos entender é que não existe tempo para Deus. Não existe o impossível para Deus. Quando Jesus, ele, no caminhar que ele encontra aquela mulher, que ele opera um milagre, irmãos, Jesus sempre estava pronto, Jesus nunca negou ajuda para ninguém. Naquela caminhada, aquele percurso, até chegar na casa de Jairo, após ele de operar um milagre sobre a vida daquela mulher do fluxo de sangue, e trazer a salvação, a vida, e chamar de filha aquela mulher, aleluias, volta de novo, né, a multidão, as pessoas dizer para Jairo, não incomode o mestre, a sua filha morreu, não incomode o mestre, sua filha morreu. Mas eles não conheciam Jesus, não sabiam que aquele Jesus era o dono da vida, era quem poderia dar a vida para quem ele quisesse. E agora Jesus, ele chegando até aquela casa de Jairo, e muitas pessoas que estavam ali vendo, porque eu creio que era uma pessoa de influência na época, né, pessoa da sinagoga, dizendo, ela está morta. Então, Jesus, não, ela não está morta. E as pessoas começam a rir, irmãos, começam a rir. Mas como assim? Porque eles entendiam muito bem o que era uma pessoa morta. Eles entendiam muito bem. E Jesus, não está morta. E Jesus agora separa alguns dos discípulos para entrar junto. Nós vemos isso que muitas pessoas, voltando à multidão, irmãos, muitas pessoas, aleluia, criticam. Muitas pessoas não entendem o que Deus está fazendo na nossa família, na nossa casa. Aleluia. E começa a criticar sem trazer a solução. Aleluia. E pelo contrário ainda, não acreditar que o Deus, aleluia, que nós servimos é capaz de mudar a história, de virar o quadro. Aleluia. E Jesus, ele vendo isso, né, que as pessoas estavam ali rindo, né, caçoando, Jesus separa algumas pessoas ali. Nós vemos e entendemos isso, irmãos, que não é para todo mundo, irmão, que nós temos que contar. Não é com todo mundo, aleluia, que nós temos que esperar ajuda. Não é com todo mundo, irmãos,
que nós poderemos abrir o nosso coração e confidenciarmos as nossas necessidades e dificuldades. Jesus aqui, ele poderia simplesmente ter dado a vida para aquela jovem, sem precisar entrar, aleluias, com aqueles discípulos. Mas Jesus nos mostra, aleluias, que precisamos, aleluias, de união. Precisamos, aleluias, de termos confraternização entre os irmãos, de oração, buscar a Deus, aleluias, aqueles que buscam em espírito e em verdade. Deus, coloque pessoas boas no meu caminho, Senhor, essa tem que ser a nossa oração. Me ajude, Senhor Deus, eu quero, Senhor, acompanhar, Senhor Deus, e me unir, Senhor Deus, com os irmãos que buscam o Senhor. Andar, aleluia, com pessoas melhores que nós, pessoas que pensam no céu, que buscam a palavra de Deus, que traz palavra de vida para nós, que mostra Jesus no seu falar, no seu andar, aleluias. Porque foi isso que Jesus fez. Ele separou alguns discípulos, aleluias, para trazer a ressurreição na vida daquela jovem. E a palavra diz assim que quando Jesus entrou naquele lugar, tomando ela pela mão, aleluias, ele tornou a vida para aquela menina novamente. O que é impossível para Deus, o que é impossível para Jesus, ele ressuscitar, aleluia, novamente uma segunda pessoa. Não há nada impossível para Deus. Mas busque, aleluia, pessoas espirituais na sua vida, que as conversas, aleluia, no seu dia a dia possam ser sobre Jesus, sobre Deus. Aleluia, vigie mais, irmãos, vigie mais. Porque muitas pessoas riem do nosso problema, dizendo assim, eu sei o que é isso não dá certo não, mas não conhece e esquece do Deus, né, que nós servimos, do Jesus, aleluia, que pode todas as coisas. Deixe as pessoas rir, irmãos, não se importa com isso, aleluia, porque o nosso Deus, o nosso Jesus está preparando o momento, aleluia, para entrar conosco dentro do quarto e pegar, aleluia, o nosso problema pela mão e trazer a vida, trazer uma nova história, aleluia, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E a terceira ressurreição, nada menos do que o seu amigo Lázaro. Aleluias. Jesus, ele buscando agora mostrar a glorificação de Deus, né, diferente das outras ressurreições, e sabendo da incredulidade das pessoas, ele faz um desafio, aleluia, para aquela casa. Ele começa recebendo a notícia do que seu amigo estava morto. A sua irmã foi avisar ele, e depois que ele recebe essa notícia, ele ainda permanece 2 dias. Ele permanece ainda 2 dias. E naquela época, os judeus acreditavam que quando uma pessoa morria, até o 3º dia ela poderia se tornar a vida novamente. E a palavra de Deus diz assim que Jesus, ele operou o milagre no 4º dia, irmãos, que Lázaro estava morto. 4 dias. Para não ter nenhuma desculpa, não falar que foi uma coincidência, que ele voltou de novo o espírito para o corpo dele e ele reviveu. Ou seja, Jesus agora opera o milagre na vida de Lázaro. A sua irmã dizendo, mas se você tivesse, as 2 irmãs, né? Marta, mas se você tivesse aqui, o teu amigo não teria morrido. E Maria também, mas se tivesse aqui, o teu amigo, né? Meu irmão não teria morrido. Aleluias. E nós vemos que grande dificuldade muitas vezes, para acreditar no poder de Deus. Nós vemos então que Jesus chorou quando ele olha e vendo aquela situação onde as pessoas não acreditavam que ele poderia operar um milagre. Muitas vezes nós continuamos endurecendo o nosso coração, muitas vezes nós olhamos para Deus e nós não vemos que ele é capaz de operar um milagre no nosso problema. Aleluia, Lázaro, 4 dias, e uma pedra pesada, aleluia, na porta do seu sepulcro.
Agora Jesus, ele pega e fala assim, pediu para que tirasse a pedra e bradou bem alto, Lázaro, sai para fora. Aleluia, e Lázaro saindo, desatando, aleluia, aquelas roupas mortuárias e tornando a vida novamente. Aqueles fariseus, aqueles religiosos, olhando aquele grande acontecimento, eles puderam olhar e entender que existe, glorificar a Deus, aleluia, através de Jesus, trazendo um grande questionamento na mente e no coração daquelas pessoas, aleluia, que não acreditavam em Deus, duvidavam do poder de Deus. Aleluia, isso eu quero te dizer, esta noite, essas 3 ressurreições que Jesus fez, aleluia, para Deus, aleluia, nada é impossível. Para Jesus, nada é impossível. Nós temos que colocar o nosso coração em Deus e descansar nele, independente qual seja a adversidade que vem sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Eu não sei, aleluia, o que deu errado, aleluia, no projeto que você tinha planejado para a tua família, para a tua casa, aleluia. Mas nesta noite, o Senhor está dando um novo recomeço, assim como Ele teve o poder de ressuscitar os mortos. Isso que está acontecendo na sua casa, na sua vida, não é nada perante esses milagres, aleluia, que Ele fez. Acredite no Senhor, abra o seu coração e deixa Ele trabalhar, não endereça o seu coração. Aleluia, as pessoas verão, aleluia, a glória de Deus através da sua casa, da sua vida, da sua família, aleluia. Há um novo recomeço para a nossa família, irmãos. Nós servimos um Jesus vivo, um Deus glorioso, que pode todas as coisas. Aleluias. Em Lucas capítulo 9, versículo 24, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse salvará. Aleluias. Todos esses, irmãos, acontecimentos teve uma perda. Todos esses. Não existe um milagre sem perda. Nós temos que entender isso, irmãos. Não existe milagre sem perda. Aleluia. Aquela mãe perdeu seu filho, da viúva, e aquele jovem nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Ou seja, quando nós perdemos, podemos descansar. Mas eu perdi, eu começar a lamentar. Não. Jó, quando ele perdeu, irmãos, aleluia, e a bênção de Deus veio de uma forma dobrada sobre a sua vida, ou seja, os filhos dele não voltaram mesmo, não foram aqueles, ressuscitaram. Ou seja, ele teve novos filhos, ou seja, Deus restituiu em dobro, mas com uma nova versão de filhos, filhos e gados e riquezas. Na vida daquele jovem, ele ter passado aquela experiência, aleluia, de ressurreição, aleluia, ele não foi o mesmo. Aquela filha de Jairo também, ela não foi a mesma depois de ter ressuscitado, irmãos. Lázaro, ele tornou a ressuscitar, e o amor pôde imperar de novo sobre o seu lar. Muitas vezes, o que falta, aleluia, nós não entendemos os planos de Deus. Deus trouxe para a vida daquela viúva uma nova posição sobre a sociedade, sobre as pessoas que ali estavam, mostrando para a multidão, aleluia, o Jesus que ela servia. Aleluia, na vida de Jairo foi a restauração da fé. Ele teve uma experiência com Jesus, ainda que entendia da palavra de Deus, mas agora a fé dele, irmãos, como nunca, como tudo aquilo que ele entendia como ter Deus, agora ele tem uma nova vida com Jesus. Aleluia, ele perdeu, aleluia, a religiosidade, mas ele ganhou a fé em Jesus. Aleluia. E em Lázaro, Deus restaurou o amor. Ele restaurou o amor sobre aquela família. Aquelas irmãs poderiam estar agora pensando, meu irmão morreu, o amigo dele, que era um amigo chegado, não estava aqui na hora que ele mais precisava, ou seja, a desunião, a discórdia, pensando que agora tudo está acabado. Mas Jesus, ele torna a trazer o amor, a união para aquela casa, para aquele lar.
Ou seja, todos perderam, mas depois Deus restituiu em dobro e de uma forma nova. Que Deus possa escrever a partir de hoje uma nova história sobre a nossa casa, sobre a nossa família, irmãos, sobre a nossa vida. Possamos entender que não existe nada impossível, aleluia, nada difícil para Deus. Nós servimos um Deus sobrenatural. Amém? Os irmãos querem receber essa palavra? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus.